Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos começar mais uma escola bíblica, lição de número 1. A lição de hoje, o que é a mordomia cristã, revista da CPAD, terceiro trimestre 2019, data 7/10/2024, às 19h30, na sede PRSE, Igreja Pentecostal Renovação dos Remédios, Ceará, 10 de 1994 e 10 de 1981. Rua Padre Alfredo Neves, 738, Parque Guadalajara, Calcaia. Vamos começar com a oração. Em nome de Jesus, a igreja fica de pé para que a gente venha pedir a sabedoria do Espírito Santo nessa noite, para ele nos guiar nessa lição abençoada. Maravilhoso Deus, querido, santo, verdadeiro, fiel, o eterno, todo-poderoso, Deus todo-poderoso, vem, Senhor, com a tua classe, com a tua igreja, tocar, Senhor, vem nos ensinar mais de ti nesta noite, para que a gente venha, Senhor, aprender, Senhor, conforme o Senhor queira, traz uma lição diretamente do céu, para que a gente venha encher o nosso coração de alegria, Deus todo-poderoso, e venha aprender mais de ti na noite de hoje. Deus todo-poderoso, te apresenta a cada vida que aqui se encontra, aquelas que não vieram, ou que estão ainda no caminho por vir. Deus todo-poderoso, abençoe e traz para esse lugar, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, é o que eu oro com fé e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Lição 1 vai falar o que é a mordomia cristã. Texto áureo. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 42 e 43. Leitura bíblica em classe. Está lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo do 42 ao 48. A palavra de Deus diz assim, no 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se. Pode passar, pastor. E virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. O objetivo geral da lição: mostrar que Deus confiou a seus filhos, a mordomia dos bens espirituais e materiais. Objetivos específicos. Tópico 1. Apresentar o conceito do mordomo e da mordomia. E de mordomia. Tópico 2. Expor acerca da mordomia espiritual do cristão. Tópico 3. Explicar a mordomia dos bens materiais. Introdução. Neste trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Pode passar, pastor. Nesta lição, denominamos bens espirituais e recursos e meios confiados por Deus à Igreja. Quanto aos bens materiais, são estes os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo.
Assim veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar de seus interesses na terra. Então, o que é que essa lição ela quer trazer, né? Ela quer dar ênfase ao que o Senhor ele colocou e entregou na nossa mão, né? Primeiramente do pastor, como mordomo-mor, né? O que é o mordomo-mor? O mordomo-mor é aquele, quando vocês verem essa palavra na Bíblia, mor, quer dizer maior. O mordomo maior. Só que o mordomo maior, ele não consegue administrar sozinho. Por isso que ele tem pessoas do seu lado para ajudar, né? Na igreja, né, pastor? Tem o obreiro, que é o auxiliar, né? Tem os diáconos, aí vem os presbíteros, vem os evangelistas, vem os pastores. E assim por diante, tem os irmãos também que ajudam nos interesses da igreja, a cuidar daquilo que o Senhor colocou na nossa mão, né? Colocou a igreja para cuidar, para poder salvar a alma e trazer vida para o reino dos céus. Vou passar, pastor. Conceito de mordomia. Tópico 1.1, mordomo. Mordomo. Aqui quer dizer que... Volta aí, pastor. Aqui quer dizer que vem do latim. Quer dizer majordomo. O criador maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo. Então, que era o mordomo? O mordomo era responsável por tudo aquilo do seu senhor, né? Assim como nós aqui na terra somos responsáveis pelas coisas do Senhor, né? Que Ele colocou e confiou na nossa mão. Pode passar, pastor. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador. Então, o mordomo, ele é um cuidador e um administrador dos bens que o seu Senhor entregou, confiou na sua mão, né? Pode passar. Portanto, nós somos mordomos de Deus. Olha que maravilha. A confiança que Deus entregou em mim e você, né? De ter a mordomia, de ser o mordomo dele, Ele confiou as coisas dele para que a gente cuidasse, né? À luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm a maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Né? Então, ele está dizendo aqui que à luz do Novo Testamento, né, os líderes espirituais têm a maior responsabilidade. É uma responsabilidade enorme, né? Cuidar das ovelhas, cuidar da igreja do Senhor. Como eu estava vendo aqui hoje a correria do pastor para montar a escola bíblica, né? Corre para lá, corre para cá, imprime folha para que não deixe faltar. Cuida para que seja gravado para outras almas, né? Serem alcançadas através da internet. E muitas das vezes eu vejo, não como uma crítica, certo, pastor? Mas como uma crítica, não é muito valorizado, né? Se as pessoas realmente dessem o verdadeiro valor ao sacrifício que tem para colocar as coisas para funcionar, né? Eu creio que as pessoas dariam mais valor, né, pastor? As coisas de Deus, as coisas que são feitas para Deus primeiramente e para que as pessoas venham a usufruir, né? Porque uma aula dessa, meus amados irmãos, é uma bênção de Deus. A gente está aprendendo, o Senhor usa o servo dele para poder ministrar, usa outro para arrumar, usa outro para ajeitar, mas tipo assim, eu vejo assim que muitas das vezes não é dado o devido valor, né? O valor ao esforço, o valor ao sacrifício, para poder fazer com que as pessoas sejam alcançadas, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né, pastor? Em nome de Jesus. Pode passar. Tópico 1.2, mordomia, de novo. Mordomia do grego, oikonomia, cargo de ofício do mordomo. É o mordomado. Então, é a mesma questão no grego também. Mordomo é o administrador maior da casa em qualquer conceito, né? Tanto faz numa casa antigamente de senhores, né? Que tinha uma pessoa que era encarregada por toda a sua casa, de dirigir os empregados, de comandar, de fazer as compras, não deixar nada faltar dentro da casa. Da mesma forma é dentro da casa do Senhor, para que serve a mordomia cristã. Vou passar, pastor.
Parábola do mordomo infiel. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dai-me conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 2 e 3. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, rapidamente, na NVI, que é a tradução para os tempos de hoje, que diz assim, ó, Lucas 16, no versículo 1, diz: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Essa aqui é outra tradução, certo, irmãos? Então ele chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, então ele conversou com si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores, do seu senhor, e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a conta e sente-se depressa a escrever 50. A seguir lhe perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso lhe digo: use a riqueza deste mundo ao ímpio para ganhar amigos, de que forma que quando ela acabar, estes recebam nas suas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará as riquezas verdadeiras? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram isto, tudo isto zombando de Jesus. Meus amados irmãos, nessa parábola, Jesus está de frente para os fariseus, conversando com os discípulos. Ele vai olhar para aqueles discípulos e vai olhar para dentro deles, para a vida deles, e vai começar a lançar uma parábola, que se chama a parábola do mordomo infiel, que tem aqui nessa lição. Ele vai dizer que um mordomo de um senhor rico foi denunciado por alguém. A Bíblia não diz por quem foi, mas ele foi denunciado. Ele chamou esse mordomo, que era o encarregado de todas as coisas da sua casa, de suas riquezas, para prestar conta. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? Amém, Emanuel? Glória a Deus. Ele chamou esse homem para prestar contas e disse: o que é isso que eu estou ouvindo de você? Eu vou te tirar da minha mordomia, eu vou lhe despedir. Enquanto isso, ele ainda ficou lá, e o seu senhor ele vai sair. E aquele homem, pastor, ele vai começar a imaginar, vai começar a tramar. Ele diz: cavar eu não posso. Aqui na nova tradução diz: cavar eu não tenho força, ou trabalhar eu não posso. Mendigar também tenho vergonha. Aí ali ele vai ter uma ideia tola, uma ideia que não vem ali da mente de Deus, do mundo espiritual, do mundo cristão. Começa a chamar as pessoas a qual estava devendo aos seus senhores, e ele tinha acusado de desperdiçar os bens dos senhores dele. Ele estava usando os bens do senhor dele em desperdício, amando de si próprio. E ele vai conversar com: quanto é que tu deves ao meu senhor? E ele vai dizer: 100 potes de azeite. Ele apaga os 100 e escreve 50. Aí o outro: quanto é que tu deve ao meu senhor? 100 tonéis de trigo. Ele apaga os 100 e escreve 80. E o senhor dele volta e pega ele fazendo aquele negócio.
A palavra aqui vai dizer que ele vai louvar ele, mas não é um louvor, viu, pastor? Não é um louvor assim de alegria, não é um louvor de se alegrar com ele, mas da perspicácia daquele homem, da inteligência daquele homem, de usar para o mal. Ele estava mantendo vantagens indevidas, pastor, para que quando ele perdesse o emprego, aqueles homens a qual ele estava negociando de maneira fraudulenta, aceitasse ele na casa deles. Aqui vem a questão do comodismo, pastor, do comodismo. A pessoa muitas das vezes está acomodada em algum canto, fazendo algo, trabalhando em algo acomodado ali, ele não pensa no futuro. E de repentemente ali ele é demitido, é desligado. E ali ele vai começar a tramar, se ele não estiver pensando em Deus, ou não estiver nos caminhos de Deus, ele vai começar a tramar, de fazer algo para poder não passar fome no futuro. Ei, peraí, cavalo, não tenho força, eu não tenho coragem de trabalhar, eu não tenho. Eu estou acomodado aqui nessa situação. E a gente tira, pastor, para dentro da igreja, para dentro do evangelho também. Né? Aí as pessoas se acomodam em certas situações. E quando ele olhava para os fariseus estavam acomodados de falar da lei, de ter a lei pregada na testa, e estar acomodado ali. Se eles perdessem aquela situação a qual eles viviam, não tinham mais do que viver. Por isso que Nicodemos não deixou a lei farisaica e não foi seguir Jesus, porque ele aceitou a palavra de Deus, mas ele não queria deixar, pastor, aquela mordomia, aquela situação que ele vivia, se banqueteando na casa das viúvas, tendo uma casa de luxo, comendo do bom e do melhor, porque o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Ele vai dizer para o jovem rico: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Olha o que foi que o Senhor ofereceu para o jovem rico. Ele preferiu o tesouro na terra. E o Senhor Jesus, ele vai falar: abstenham-se do tesouro da terra, onde a traça rói e o ladrão mina para roubar, né? E eu ferrujo com sono. Por isso, fazer tesouro no céu, construir tesouro no céu. Ele estava falando aquilo e olhando para os fariseus, porque se os fariseus perdessem aquele título que eles tinham, eles não tinham para onde ir, pastor. Eles iam também manter vantagens indevidas como mordomo infiel. E nos dias de hoje, na vida profissional da gente, pastor, a gente vê muito isso. As pessoas barganhando: eu vou aceitar essa tua condição, mas se caso eu sair daqui, quando eu bater na tua porta, tu vai abrir a tua porta para mim. Por quê? Porque trabalhar no pesado eu não consigo. E mendigar também eu tenho vergonha. Negativo, eu vou bater na porta daquele que eu ajudei. Ele lesou, pastor, aqui nessa parábola, o senhor dele em 50 tonéis de azeite e 20 tonéis de trigo. Deu um prejuízo ao patrão dele, só que o patrão dele ele vai louvar assim, porque ele foi esperto. Ele quis fazer algo para depois que ele ficasse desempregado, mas foi uma coisa errada. E Jesus vai falar mais na frente que aquele que é fiel no mínimo, pastor, é fiel também no muito. Não adianta o crente, o ser humano, dizer assim: ei, eu sou fiel no pouco, mas no muito eu não sou não. Então vice-versa, pastor. Se a pessoa é fiel em um, é fiel em outro. O próprio Senhor Jesus, ele fala aqui, ó. Ele vai falar bem aqui, ó. E eu vos digo que granjeai amigos com a riqueza da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é justo no muito. Pois as riquezas injustas, se fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Agora vamos tirar para o reino espiritual. Será que o pastor, a irmã Emanuel, irmão Francisco, pastor Rejane, irmão Silvio, missionária Rita, vocês vão me responder agora uma pergunta que serve também para mim, pastor. Será que Deus derramaria o Espírito Santo dele em alguém que é desonesto? E alguém que não é digno de ser justo nem perante a lei dos homens? Alguém que anda defraudando, que anda mentindo? Será que Deus vai ter coragem de derramar um dom na vida de uma pessoa que não consegue, pastor, ser honesto nem na sua vida cotidiana?
Eu creio que não. O Senhor Jesus ele fala bem aqui, ó. Pois se nas riquezas injustas fosses infiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O que são as verdadeiras coisas de Deus, as coisas do céu, né? Saul ele não conseguia mais ter o Espírito de Deus, pastor. Ele foi procurar uma feiticeira para poder saciar aquele desejo dele. Ele queria ver Samuel, só que ele viu foi um demônio que a feiticeira invocou para enganar ele. Ele ficava tão perturbado que ele chamava Davi, e quando Davi começava a tocar a harpa, aqueles demônios saíam dele, ele tinha paz. Mas quando Davi se retirava, pastor, o demônio voltava para ele de novo, porque ele deu lugar ao inimigo, né? Então a palavra de Deus diz assim, ó: e se no alheio, no 12, 16, 12, eu estou aqui no livro de Lucas 16, 12, e se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso, né? Então, como é que Deus pode confiar em alguém que está sendo desonesto no trabalho, está sendo desonesto em casa, com a esposa, mentindo, fazendo o que não deve? Como é que o Senhor, Deus, vai confiar os dons dele, o Espírito Santo de Deus, para habitar nesta pessoa, se ele não tem confiança nem das coisas do mundo, né? Uma certa vez, pastor, tinha um irmão, eu creio que o irmão até conheceu, onde a gente se congregava, que tinha uma irmã que ela estava fazendo contenda dentro da igreja, certo? E foi no dia que eu fui me batizar nas águas, e essa irmã estava doida para ir. Estava perturbando o pastor para ir, queria ir de todas as maneiras, e o pastor deu um jeito de dar uma volta nela para ela não ir, lotou todos os carros que iam para o batismo, e ela foi, deu um jeito de conseguir uma moto sem habilitação para poder ir daqui para o garrote, né? Aí esse irmão que dobrava o joelho conosco, na verdade era uma vez, chegou para mim, para o pastor, e disse assim: pastor, vamos orar para Deus fechar os olhos dos guardas, para ela passar pelos guardas e não ser multada, e a moto não ser apreendida, que a moto não é dela não. Aí o pastor olhou para ele e disse: você está repreendido, rapaz, como é que Deus está no meio de coisa errada? Se ela não consegue nem obedecer à lei dos homens, pastor, ela vai conseguir obedecer à lei de Deus? Ela vai conseguir obedecer à lei de Deus, que é mais severa, né? A lei dos homens, eu creio ali que tem uma porcentagem assim de rigor, mas a lei de Deus ela não tem brecha, né, pastor? A lei dos homens ela deixa brecha, porque quando a pessoa faz algo de errado, comete um crime, o advogado lhe chama e diz assim: fala a verdade para mim, não é assim, né, pastor? Fala a verdade para mim, não omita nada. Aí ele diz assim: eu matei. O advogado olha para ele: matou não, você é inocente até que se prove ao contrário, porque a lei ela fala dessa forma. Mas a lei de Deus é temperada e rebocada com argamassa bem temperada, não tem brecha não, ela não deixa brecha na lei do Senhor. Então, se essa irmã ela não era capaz nem de obedecer à lei dos homens, andar numa moto daqui para o garrote, sem habilitação, e o outro ainda mandando orar para fechar os olhos do guarda, para os guardas não verem, pastor, né? Então ela estava sendo infiel. Ela estava sendo infiel, só que no que aconteceu, para resumir a história, ela não foi, né? Mas o Senhor Jesus ele vai dizer aqui que Deus não confia e derramar o Espírito dele, os dons dele, para o ser humano cuidar, se ele não for honesto, se ele não tiver uma vida boa perante aos olhos de Deus. Pode passar, pastor. Deu para entender, irmãos? Deu para entender até aqui, né? Deu para entender, pastor? Glória a Deus. Na Bíblia, a mordomia diz respeito a todos os serviços que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Olha o comportamento diante do Pai e dos homens, de Deus e dos homens. Pode passar, pastor. A administração dos bens espirituais e materiais. Tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais e emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Pode passar, pastor. A mordomia espiritual do cristão. Tópico 2. Tópico 2, primeiro, ponto 1, diz assim: a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor.
Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Pode passar, pastor. Deixa eu só botar aqui no Lucas 10. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Pode passar, pastor. Tópico 1, primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está lá em 22.37, né? Nosso Senhor, esse texto aqui está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 22, viu, até o 37. Diz aqui, o nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração, Ele requer por completo. Deus não quer um coração dividido, quer tudo ou nada. Então, vou parar um pouco aqui para tocar naquele tópico que o Senhor ele vai falar aqui no texto aqui do mordomo infiel, né? Ele vai falar aqui que ninguém... há uma coisa impossível na Bíblia, né, meus amados irmãos? Uma coisa impossível na Bíblia, que é servir a dois senhores. Você não pode ter uma blusa como as pessoas usam aí, blusa de time, né? Uma parte de um time, outra parte do outro. Ou eu sou de um lado, sou do mundo, né, pastor? Do outro lado eu sou de Deus. Eu sou da igreja, do outro lado eu sou do mundo. Aqui tem um coração desenhado, a metade preta e a outra metade branca, né? Aqui ele vai dizer aqui na lição, ó, amarás o Senhor de todo o teu coração. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele quer por completo. Deus não quer um coração dividido, Ele quer tudo ou nada. Então, ou a gente é por completo de Deus, se lança na obra de Deus, porque não tem aquela questão de estar em cima do muro. Eu estou em cima do muro, eu estou olhando para cá, um dia eu vou para cá, né, pastor? No outro dia eu subo em cima do muro de novo, e no outro dia eu estou do lado de cá. Né? Então Deus quer uma pessoa por completo. Ele vai falar aqui, ó, que o fariseu, ele se levantou, ele vai tentar Jesus, aqui em Lucas 10, capítulo 25, viu? Ó? Vai falar sobre o bom samaritano. Ele vai dizer, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei, como ler? A gente pode observar que toda palavra que os fariseus, saduceus, herodianos, qualquer outro tipo de pessoa queria disputar com Jesus, quando eles vinham com uma pergunta, pastor, Jesus voltava uma outra pergunta para eles. Se ele era um mestre, o Senhor Jesus estava perguntando para ele, ó, como é que está escrito lá na lei, como é que tu lê, como é que tu interpreta? Jesus aqui estava sendo sábio e ele respondendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus fez ele mesmo responder a sua própria pergunta, pastor. A sua imensa inteligência emocional, a imensa sabedoria de Jesus. Ele pergunta para Jesus e Jesus faz ele mesmo responder com a própria boca dele. Ele vai dizer assim, ó, amará teu Deus de todo o teu coração. Na lição fala sobre o coração, de toda a tua alma, o teu ser interior, de todas as tuas forças. Eu não posso dividir a minha força, a metade para uma coisa e a outra metade para outra. Toda a minha força, a força dos meus dois braços, das minhas duas pernas, da minha voz, tem que ser para o Cristo Jesus ressuscitado. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso dividir essa força, a minha metade eu coloco uma força para um lado e outra força para o outro, né? Ele vai dizer, de todo o teu entendimento. Então todo o meu entendimento tem que ser para o Senhor, tem que vir do Senhor, aleluias, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer, disse-lhe, respondeste bem, fazer isso e viverá. Jesus querendo sair ali daquela situação, ele diz, porém, justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai lançar a parábola do bom samaritano. Respondendo Jesus, descia de Jerusalém, o homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, as quais despojaram e os espancando, se retirando, deixaram o meu morro. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, um sacerdote, ao vê-lo, passou largo. Então, o Senhor Jesus já enfatiza no primeiro exemplo, que aquele homem caído, o sacerdote, que era um dos dele, passou de lado.
Uns dizem que o sacerdote ia pregar, ia para o templo. A Bíblia não fala isso não, né, pastor? Só fala que ele passou e passou de largo, viu aquele homem caído, não teve misericórdia com ele. Aí ele vai falar: e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou também largo, não teve misericórdia com a situação daquele homem. E ele vai dizer: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, o sentimento de Jesus. O sentimento de Jesus, pastor, ele coloca num samaritano. Mas por que ele colocou num samaritano? Porque aqueles homens estavam com tanta soberba que ele não suportava os samaritanos. Então ele colocou um sentimento dele num samaritano para ser um bom samaritano. Ele disse: moveu-se. O que é mover? É sair de um lugar para o outro, né, pastor? Sair de um lugar para o outro e tomar uma atitude. Ele saiu daqui para lá. Ele vai se mover de íntima compaixão. Aí vai dizer aqui, ó: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, então pondo sobre sua cavalgadura. Essa cavalgadura é um cavalo, podia ser um cavalo, um jumento, alguma coisa que ele vinha montado, né? Na sua cavalgadura, ó. Bem aqui, ó. Pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele teve tanto amor ao próximo que ele nem conhecia o homem, fez aquilo que os dois que se achavam doutor da lei faziam. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Então, o que foi que aquele homem fez? Ele agiu de íntima compaixão, moveu-se com aquele homem que ele nem conhecia, colocou no seu cavalo. Pastor, que ele passou a noite cuidando daquele homem. A noite todinha cuidando daquele homem. Foi embora no outro dia de manhã, quando o homem não tinha mais risco de morrer. E ele ainda deixou pago na portaria da estalagem. E disse: e quando eu voltar, se eu te dever mais alguma coisa, quando eu voltar ele paga. Agora ele vai voltar a pergunta para aquele doutor da lei. Eis que se levantou um certo doutor da lei, né? Ele vai voltar. Quais, pois, desses 3? Ele deu 3 exemplos de 3 pessoas. Foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. Versículo 37, para finalizar esse tópico. E ele disse: e ele quem? O doutor da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Por que ele não citou o nome samaritano? Porque para eles, os samaritanos, pastor, eram tão malditos que eles não pronunciavam nem o nome deles. Então Jesus fez ele confessar que um samaritano tinha mais amor, pastor, do que um levita, e do que um sacerdote, e do que um doutor da lei. É o que acontece, né, meus amados irmãos? Aí o que é que acontece? Ele vai e disse assim: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não citou o nome do homem. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Que palavra poderosa, meus amados irmãos. Ele mandou aquele homem agir de misericórdia. Ele fez o homem responder a própria pergunta. E ele fez aquele homem, pastor, dar honra a um samaritano, a qual eles odiavam. O Senhor Jesus, na sua imensa sabedoria. Então, nosso coração não aceita ser dominado. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ou vem por completo, irmão, ou não vem. Ele quer por completo. Deus não quer um coração dividido. Quer tudo ou nada. Pode passar, pastor. O senhor quer enfatizar alguma coisa? Quer falar algo, pastor? Não, pode passar, viu? Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 23. Depois desse acontecimento, ele vai falar essa palavra. Tópico 1.2 diz: de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Está lá no versículo 37, que eu acabei de ler para vocês. Aqui, ó, o último versículo da parábola aqui do bom samaritano. Além de todo o coração, o primeiro mandamento existe toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Então, além do coração, o primeiro mandamento exige toda a alma, todo o pensamento de uma pessoa. Então, meus amados irmãos, não é fácil
a pessoa se entregar por inteiro a Jesus. Mas ele vê que a pessoa tem boa vontade de estar buscando a cada dia mais a perfeição. Um provérbio que eu estava lendo, pastor, é que o caminho do justo, né, como a luz da aurora, né, vai clareando. Como é, pastor? Diga aí para mim aquele provérbio, que o caminho do justo é como a luz da aurora. Eu esqueci o resto, a parte B do versículo. Resumindo, quanto mais a gente anda nos caminhos do Senhor, nossa vida vai clareando mais, né, meus amados irmãos? Chega um tempo na vida da gente, numa maturidade espiritual, que a gente trabalha, a gente cuida da família, mas chega uma parte na vida da gente, aconteceu já na vida do pastor Vicente, né? E eu creio que na minha também está prestes a acontecer, pastor Vicente, que o Senhor Deus, ele vai preenchendo tanto o nosso ser, que não sobra mais espaço para nada, de chegar um tempo do Senhor que a gente seja em tempo integral, completo, para fazer a obra dele. Então ele vai ali querer que a gente viva da fé, ele vai querer que a gente deixe de trabalhar, entendeu? Para poder cuidar só da obra, mas ele, quando ele faz isso, ele se responsabiliza. Ele não deixa nada faltar, né, pastor? Vai chegar um tempo que você vai estar assim tão constrangido é um constrangimento da parte boa, né, pastor? Que você não vai mais conseguir fazer outra coisa a não ser fazer a obra, a não ser fazer a obra de Deus, né? Você não vai ter tempo, não vai ter pensamento, não vai ter motivo para viver por outra coisa que não seja Jesus, né? Então você vem por completo para Jesus, você deixa a sua vida que você tinha lá fora, muitas das vezes deixa o emprego e vem viver da obra do Senhor, né? E o Senhor, ele se responsabiliza. Eu estava lendo um texto, meus amados irmãos, que o Senhor, ele manda a gente olhar para trás e a gente conseguir enxergar o que a gente era, pastor, e o que nós somos hoje, quem a gente era, o que o Senhor conquistou na nossa vida. O que o Senhor fez, nós conquistamos, mas o ser humano, ele é tendencioso, pastor, a não agradecer pelo que ele tem. Ele murmura pelo que ele não tem. Concorda comigo, igreja? Glória a Deus, estão me ouvindo? Aleluia. O ser humano, ele é tendencioso, pastor, a murmurar pelo que ele não tem, do que agradecer o que Deus deu a ele, o que ele tem na vida de hoje. Outrora nos vivíamos no mundo de engano, não tínhamos família, o Senhor Jesus, ele nos separa, ele nos dá uma família para a gente cuidar, ele nos dá uma casa que outrora não tínhamos, ele nos dá um emprego, ele nos dá filhos e filhas, e muitas das vezes nós não sabemos agradecer, porque se eu vivesse no mundo de engano, meus amados irmãos, pastor, hoje eu não tinha nada disso, eu creio que eu já teria descido à sepultura. Eu não teria uma casa para morar, eu não teria uma esposa, eu não teria um filho, não teria uma filha, não teria um emprego e não seria um cidadão digno. Eu creio que eu não estaria mais em cima dessa terra para contar a história, mas o Senhor não deixou que isso acontecesse e eu glorifico a Ele por causa disso. Pode passar, pastor. Quer comentar alguma coisa, pastor, sobre isso? Pode passar. Logo, absolutamente, tudo no interior do cristão. O que é que está no interior? O coração, que é o nosso ser de dentro, né? A alma e o pensamento. Deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. A questão do pensamento, o próprio Davi diz que tem seta que voa de dia e peste que anda na escuridão, né? Nós somos bombardeados, pastor, não sei se isso acontece com o senhor, acontece comigo, o dia inteiro com setas malignas, né? Mas a gente convém o quê? A vigiar. O inimigo, ele traz coisa do passado, ele traz coisa que aconteceu no passado, ele joga seta, ele bombardeia. Só que vem ao crente a vigiar para que o nosso pensamento esteja em Cristo, é repreender, né? Deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Então, tudo ele gira em torno de Deus, né? Então, o nosso coração, nossa alma, o nosso pensamento deve estar em Cristo. Quer comentar alguma coisa, irmão Manuel? Quer não? Amém. Pode passar.
Tópico 1.3. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 38. O segundo mandamento enfatiza que, na medida em que amamos a Deus de todo o nosso coração, a nossa alma, nosso pensamento. De novo, devemos amar também o nosso próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, o Senhor Jesus disse que da mesma maneira que fazemos isso com Deus, né, temos que fazer também com o nosso próximo. Muitas das vezes não é fácil, né, a gente amar o nosso próximo, mas o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz: se tu amar quem te ama e odiar quem te odeia, de que proveito tem, né? Os publicanos também fazem, né? Aquelas pessoas que são fora do Evangelho, eles fazem. O ser humano é tendencioso ao quê? A amar quem ama e odiar quem odeia. Ah, se ele me odeia, eu odeio ele também. Mas se ele me ama, eu vou amar ele também. Só que o Senhor Jesus disse que da mesma maneira, que é o segundo mandamento, enfatiza que a gente deve amar o Senhor de coração, de alma e de pensamento, isso também deve ser com o nosso próximo. Muitas das vezes não é fácil, né? Mas temos que pedir força a Deus para a gente conseguir acompanhar esse raciocínio. Pode passar, pastor. Só tomar um pouco d'água. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre pessoas e famílias. Ontem um culto maravilhoso, culto da família, o pastor Adriano pregou mais ou menos nesse raciocínio de brigas e intrigas dentro da família, né, pastor? Intriga, briga, e não acontece também na família da igreja, na comunidade, né? Comunidade da igreja, na família da igreja. Também a questão das brigas que separam os irmãos, né? Entre pessoas, não se entendem, né? Muitas das vezes ali é colocado, né, pastor? O pastor já trabalhou muito tempo em banco, duas pessoas para administrar ali no mesmo cargo, e as duas, elas ficam se arranhando, né, pastor? Já aconteceu? Se arranhar, uma querer ser melhor do que o outro. Eu sempre trabalhei no ramo de supermercado, e sempre quando eu tinha pessoas que eram sobre a minha jurisdição, né? Pessoas que eram subordinadas a mim, sempre tinha a minha segunda pessoa, pastor, e sempre eu descobria que aquela segunda pessoa, ela tramava para ficar no meu lugar, né? Nunca tinha aquele entendimento, não da minha parte, mas da parte da pessoa. Ah, eu ganho menos, eu sou menos valorizado, eu sou desprezado. Aí vem a questão do alto flagelo, né? Então sempre há desavença, a tônica, aquele ranço, ó, que diz aqui a lição, entre pessoas e as famílias. Pode passar, pastor. Países entre alguns que se dizem cristãos. Então, tá aí, ó. Entre países, o que é que a gente está vendo nos dias de hoje? Está coxando, as contrações estão aumentando. Então, guerras e rumores de guerra. Tem um país aí que ele é o maior país do mundo, mas ele quer ter o mundo inteiro. Ele só vai sossegar quando ele estourar uma guerra, né? Porque tem outro país do lado dele, eu não vou citar, viu, pastor? Só como exemplo. Tem outro país do lado dele que é muito menor, mas como o país de lado tem uma riqueza de urânio, o qual ele quer esse material para chegar à tecnologia de mais bomba atômica, ele quer tomar aquele leste lá, pastor. Então ele já é grande. Ele pega dois continentes, ele pega o continente asiático e o europeu, mas ele quer aquele pedaço de terra, ele quer aquele país por ganância, né? Os países brigam. A Segunda Guerra Mundial estourou porque a Alemanha, ela estava de olho na Polônia, né? Então ela invadiu a Polônia, se juntou com a Itália, que tinha pretensão de tomar o norte da África.
Aí se juntou com o Japão, que queria tomar territórios que faziam parte ali da China e algumas ilhas que era da jurisdição dos Estados Unidos. Estourou a Segunda Guerra Mundial. Então eles, não contentes do que tinham, queriam tomar o que era dos outros, né? Agora a parte mais importante, entre alguns que se dizem cristãos, igreja se rasgando no meio, igreja se dividindo pelo poder, se dividindo pelo o dinheiro, o amor ao dinheiro. A gente vai ver daqui alguns tópicos aqui nessa lição, alguns slides, que ele vai falar também sobre o amor ao dinheiro, né? Mas aqui, ó, tem na figurinha um cristão, não sei se é pastor, que quis simbolizar, puxando um lado aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui, pastor. É a Bíblia, né? Puxando um lado da Bíblia e outro puxando o outro lado. Não chega o entendimento, né? Em vez de sentar os dois para ler a Bíblia, para aprender junto, eles estão querendo rasgar a Bíblia no meio, ó. Então, no meio cristão há muito isso, muita divisão, né? Igreja se rasgando. Quando um membro ele não concorda com algo, ele pega, faz a cabeça de um bocado de membro, faz uma divisão e coloca uma igreja para ele. Mas muitas das vezes, os irmãos que estão aqui me ouvindo, não permanece, pastor. Porque a palavra de Deus diz que divisão ela não vem de Deus, não. A divisão ela veio de quem quis dividir foi Lúcifer, né? E ele foi expulso do céu. Então a igreja que trabalha com divisão, que sai ali, faz ali aquele sentimento faccioso, tira aquelas pessoas e coloca em outro lugar, elas não permanecem de maneira nenhuma, né? Pode passar, pastor. Tópico 1, versículo 4. Quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar essa parábola do bom samaritano, doutor da lei. Então, aqui, ó, como eu acabei de ler para vocês, né? Ele vai dizer que qual é o nosso próximo? É o que usou, e ele disse, o que usou, ele aqui no 36, quais por dentro estes 6 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores, né? Ele quis enfatizar que o nosso próximo é aquele que usa de misericórdia, né? Foi o que usou de misericórdia, que no caso aqui foi o samaritano. Pode passar, pastor. Nosso próximo é um familiar. Vai dizer uma lista aqui, ó: esposo, esposa, pai, filho, irmão, sobrinho e tio. Qualquer pessoa, nosso irmão em Cristo, nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente, o socialmente excluído, o homossexual e o ateu. Eu vejo nesses 2 quadros que da maneira que você ama seu esposo ou sua esposa, você tem que amar o irmão em Cristo ou então o vizinho. O que a gente vê, né, pastor? Muitas das vezes o vizinho não se entende com o outro, né? Aquele exemplo do pastor Oliveira, que o vizinho jogava o lixo no quintal do outro e o vizinho pegava e colocava para o carro levar. E uma vez ele descobriu o aniversário dele, levou um presente para o vizinho foi, tomou um susto e questionou: eu sempre joguei lixo no teu quintal, né? Agora no dia do meu aniversário tu veio me dar um presente. E disse que ele conseguiu ganhar. Aquele homem que fazia o mal a ele, né, pastor? Conseguiu ganhar com bem, né? Então, da mesma maneira que você ama seu pai, você tem que amar também o seu professor, né? Que é considerado aqui como qualquer pessoa. E hoje em dia, pastor, eu vejo aí professores sendo agredidos, né? Dentro das salas de aula, porque muitas das vezes o adolescente não respeita pai e mãe dentro de casa e da mesma forma quer levar também para dentro da escola. Porque o filho que é criado sem limite, ele pensa que pode bater, que pode machucar, que pode agredir, e ninguém pode fazer nada com ele, né? Então, da mesma maneira que ele trata os pais, pastor, dentro de casa, ele chega dentro da sala de aula que agrediu o professor. Assistindo o jornal, viu, o rapaz se levantou, um adolescente, deu um chute nas pernas da professora, pastor, derrubou a professora. Ele foi preso, mas o que? Eles são acostumados a fazer aquilo dentro de casa. Então, da mesma maneira que você ama seu irmão, você também tem que amar o carente. De que você ama o seu primo, o socialmente excluído, aquele que a sociedade já está na margem, já está na sarjeta, que ninguém dá nada por ele. Todo dia, pastor, eu passo ali para ir trabalhar, ali na praça de Calcaia, e tem um bocado de gente dormindo na rua, né? E aquelas pessoas ali, muitas das vezes, precisam só de uma palavra, né?
Mas o Senhor já me incomodou para na hora do meu intervalo no trabalho eu ir lá, pastor. Entendeu? Falar de Jesus para eles. Falar de Jesus para eles é o socialmente excluído. Aqueles homens ali, eles não têm um farol, não têm um destino. Aqueles homens ali que dormem na Praça do Ferreira, né? Que dormem ali debaixo ali do viaduto do Cine de ônibus, na Praça do Passeio Público, passa a noite rondando, quando é no outro dia dorme, passa o dia dormindo até um certo horário, se acorda, não tem uma gota de água para beber, para colocar na boca, não tem onde fazer as necessidades, né? São pessoas que são socialmente excluídas, que as pessoas já pensam assim, que não tem jeito. O testemunho, né, do irmão Emanuel, né, irmão Emanuel, viveu na rua, certo? Pensava, chegaram ao ponto de pensar que ele também não tinha mais jeito, e hoje em dia é um cidadão, é casado, trabalha, tem família, né, tem a sua família. Então, da mesma maneira que a gente ama o nosso primo socialmente excluído, da mesma maneira que a gente ama o nosso sobrinho, que é o nosso próximo familiar, a gente tem que amar também o homossexual, aqueles que as pessoas apedreiam, rejeitam. Uma certa vez, 2 pastores, não vou citar o nome, foram em rede nacional e falaram mal das pessoas, dos homossexuais, né? E criaram uma guerra, né, pastor? Entre eles e a igreja, e fica se degladiando, um fala uma coisa de um lado, outro fala do outro. Até blasfemar de Cristo eles estão blasfemando por causa de um simples comentário em rede, né, nacional. Por isso que o pastor ele sempre tem o cuidado, né, que toda vez que a gente prega aqui, dele levar primeiramente as imagens para a casa dele e fazer os cortes, justamente que pode ser que a gente fale alguma coisa, né, mesmo que não convém, e que as pessoas usam na internet aí no YouTube para ridicularizar. Tem um canal, pastor, que eu não vou citar aqui também, que esse rapaz ele pega só as gafes, né, chamadas, os erros que os cristãos cometem quando gravam os cultos, para poder fazer mesmo, para poder estar escarnecendo. Ele tem um canal, milhares de visualizações, escarnecendo os evangélicos dentro da igreja, porque as pessoas não têm o cuidado de fazer os cortes, de cortar aquela parte que o irmão disse alguma coisa que não convém, entendeu? Tem uma lá que a mulher está louvando aquele hino de Jó e diz: perdeu seus filhos, seu marido. Aí ele começa a escandalizar por causa que a mulher é ruim, né, pastor? Então, da mesma maneira que a gente ama o sobrinho homossexual, da mesma maneira que ama o tio da gente, a gente tem que amar aquele que diz que não acredita em Deus, né? Porque muitos daqueles que não acreditam em Deus ou seguem outra denominação que serve o inimigo, um dia a mão de Deus também pode alcançar ele. Um dia aquele que foi o nosso inimigo, ele pode sentar aqui nessa cadeira e dobrar o joelho com a gente, né? Porque o futuro quem pertence é a Deus, né, pastor? Eu conheço muita gente que, se eu fazer oposição contra mim, tinha raiva de mim por um motivo e outro, hoje em dia é meu amigo, hoje em dia fala comigo. Até emprego para mim arruma, também eu arrumo para aquelas pessoas também que outrora também dizia que não gostava de mim. Deus fez uma maneira, pastor, de unir, né? Então a gente não pode pensar só no hoje, na vida que essas pessoas estão vivendo. Porque o nosso irmão em Cristo é importante, o nosso vizinho é importante. Se ele for atribulado, um dia ele pode se converter. O professor da escola também, o colega de trabalho, até aquele que não vai com a sua cara, o carente, né? O socialmente excluído, o homossexual, ele pode se converter. Até o ateu também ele pode se converter. Só soltando um exemplo aqui rapidinho. Quando eu entrei nesse trabalho que eu estou agora, tinha um rapaz lá que era homossexual, que ele soube que eu era servo de Deus, e ele começou a falar mal de mim pelas costas. E quando eu folgava, a pessoa que fica no meu lugar lá, vinha dizer para mim que ele me detonava lá para o gerente, falava mal de mim. E eu, rapaz, o que é que esse rapaz tem contra mim? E eu fui saber que depois que era por causa da minha fé em Jesus, né? Eles não gostam, né, pastor? Por causa dessa guerra. E eu falei até para o meu subgerente que eu disse: eu vou quebrar ele. Aí ele disse: eu duvido, pois eu vou. Eu chegava todo dia de manhã, dava um bom dia, pastor, ele não respondia. Aí sabe o que é que eu dizia para ele? Eu posso te dar um abraço? Ele ficava todo errado: por que tu quer me abraçar? Porque eu senti de Deus te dar um abraço. Eu dava um abraço nele ali, eu ia quebrando. Hoje em dia, pastor, ele é meu amigo, ele resolve as coisas para mim, ele recebe minha mercadoria. Está entendendo? Como é que Deus faz? A gente pede direção, pastor, o Espírito Santo, como é que eu procedo com ele? Tinha outro rapaz na outra empresa que eu trabalhava, que tinha a maior raiva de mim, e eu disse: Senhor, toda a vida ele vai me afrontar, vem me afrontar. Se eu estou vendo a hora, eu estou jejuando, eu estou vendo a hora de entrar na carne. E o Espírito Santo disse assim: pastor, para mim, fala para ele assim, ó: o Deus que eu sirvo é o Deus de paz.
Pastor, no dia que ele veio me afrontar, eu falei da mesma forma que o Espírito Santo me disse. Eu disse, meu irmão, o Deus que eu sirvo é um Deus de paz, não é um Deus de guerra. Pastor, ele quebrou aquele homem. Nunca mais ele veio me afrontar. E hoje em dia fala comigo. Hoje em dia tem uma proximidade. Entendeu? Então é a questão de você ser dirigido pelo Espírito Santo para ganhar esse tipo de pessoa que estão nessa coluna do lado de cá, do lado direito, né? Meu lado direito e o lado esquerdo de vocês, né? Pastor, quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Pode passar, pode passar. Assim, o mandamento revela o objetivo da nossa mordomia de amor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Está lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Assim também a fé, se não tiver as obras, também é morta em si mesmo, né? O livro de Tiago, eu acho, é a opinião própria, certo? Não estou embasando nenhuma base bíblica, não estou endossando com base bíblica, mas, na minha opinião, dos livros mais exortativos, né? Mas o apóstolo Tiago, ele vai dizer, pastor e irmãos que estão me escutando aqui, irmão também da internet, que diz, o que se aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, né? Ele vai dizer, porventura a fé pode salvá-lo? Ele vai dizer, se uma não andar em consenso, em comunhão com a outra, uma anula a outra, não é assim, pastor? A fé sem obras é morta e a obra sem fé também é morta, né? Então, ele vai dizer, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, ele vai dizer assim, eu digo que eu tenho fé, e tu apresenta as tuas obras, de que é que adianta? Né? Uma vez eu fui com o meu antigo pastor lá numa casa, e o irmão Emanuel até estava presente, aquela cena, irmão, que aquelas pessoas, se eu não me engano, 5 para 6 pessoas da família se manifestaram ao mesmo tempo, e a gente ficou batalhando ali para aqueles espíritos imundos dentro daquela casa, e quando a gente terminou, o pastor abençoou, queria se retirar, né? E a mulher tinha comentado outrora, e eu peguei ali no ar, que eles estavam 10 de manhã sem se alimentar, né? Isso já era o quê, mano? Era umas 8 horas da noite, né? Eram umas 8 horas da noite. E ali eu lembrei, pastor, que a gente arrecadava alimento no departamento de missão e tinha os alimentos lá da igreja. Eu, não, pastor, a gente trouxe a fé, agora cadê as nossas obras? Aí a gente foi lá na igreja, pegou uma cesta e foi deixar para a família, né? Justamente para a gente agir em consenso com a palavra de Deus, porque a gente levou a oração, a gente orou, aqueles espíritos imundos eles foram embora, né? Mas a mulher disse que estava com fome, queria algo para alimentar o seu físico. O próprio apóstolo Tiago, nas suas escrituras, ele vai falar sobre isso, né, pastor? Se você vê que a pessoa está precisando de algo para sustentar o seu corpo, e você vai na casa dele, faz uma oração, e não dá nada para ele comer, de que proveito teve? Né? De que se aproveitou aquilo ali que você fez, aquela oração? Se você agiu, levou a fé, mas não agiu com as obras, né? Então as duas tem que andar em comunhão. Vocês entenderam, irmãos? Dá para entender, pastor? Amém, pode passar. Tópico 2.2, a mordomia da fé cristã. Palavra fé. Vem do grego pistes e do latim fides. Traz a ideia da confiança que depositamos todas as providências de Deus. Pode passar, pastor. Mas a melhor definição da fé foi enunciada pelo autor da Epístola de Hebreus. Vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ela é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. Ela envolve a esperança ou a expectativa segura do que se espera da parte de Deus. Vai falar a fé, né? A fé é a gente sentir falta de algo, mas saber que Deus vai providenciar, né? A gente está agindo com fé, mas também se Ele não providenciar, amém, do mesmo jeito.
A gente não pode deixar de ter fé, né? Que a fé não vem da gente, né? A fé é um dom de Deus, né? Então o próprio apóstolo Tiago diz assim na sua palavra: se você está com falta de fé, peça a Deus que Ele lhe dá, né? Se está com falta de fé, ore a Deus que Ele lhe dá, porque muitas das vezes em determinadas situações é difícil a gente ter fé. Muitas das vezes as ondas estão altas, o vento está forte, né? Mas a gente tem que ter fé, né? Porque Deus prova até o último momento, até o último minuto ele nos prova, né? Mas Ele quer ver até onde vai a nossa fé. A palavra de Deus diz que o próprio apóstolo Paulo falando, que quando a gente não está mais suportando o Senhor, Ele dá o escape, né? Ele dá o escape. A gente tem que ter fé em Deus. Porque eu estava vendo uma pregação que tinha uma mulher falando que ela estava preocupada com roupa, ela é uma pastora pregando, e o Senhor disse: o que é um pedaço de roupa, do que é mais importante do que a vida que eu te dei? A tua vida é mais importante do que um pedaço de roupa, do que um prato de comida. Aí está lá no livro de Mateus, né? Olha as aves do céu, no fio, nem junto em celeiro, mas o Pai do céu os alimenta. Tudo isso aí é a fé, tudo isso aí é viver da fé. E o próprio Jesus diz que aquele que soltar o arado e olhar para trás não é digno do reino dos céus. E o reino dos céus é tomado por esforço, né? E o esforço também vem da nossa fé, a fé em Deus, né? Falar alguma coisa, pastor, sobre a fé? Tópico 2.3, a fé como patrimônio espiritual. Pode passar. É o nosso patrimônio espiritual de valor a virtudes inestimáveis, fé. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a sua coroa. Está lá em Apocalipse 3:11, que diz assim, uma palavra bem conhecida: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então fala sobre a segunda vinda do Senhor, né? Aquele que guardar até a fé até o final, né? Não perde a sua coroa, né? Eis que venho sem demora, Senhor Jesus, né? Guarda o que tu tens. O que é que a gente tem? A gente tem a fé, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Pode passar, pastor. Ao escrever, o jovem discípulo Timóteo, já próximo da morte, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele vai falar sobre combates espirituais que ele combateu em nome de Cristo, por amor de Cristo, porque quando ele cai do cavalo de perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? Ele vai combater o bom combate, ele acabei a carreira, ali ele está finalizando o seu ministério, né? E ele vai falar o mais importante, que ele guardou a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Está lá em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Querido irmão, prezado irmão, guarde a sua fé. Então, aqui o apóstolo Paulo está agindo em concordância com aquelas palavras que eu acabei de ler no livro de Apocalipse, né? Ele vai falar também sobre a coroa da justiça que me está guardada. Ele já sabia que ele ia morrer, mas o melhor sentimento do cristão, do servo de Deus, ele sabe que vai morrer, que está prestes à morte, né, pastor? Mas a coroa dele está lá guardada. Ele tem a certeza da salvação, ele tem a certeza da vida eterna, a qual o Senhor, que ele fala de Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua palavra. Ele vai dizer: não é só para mim, é para todos aqueles que vêm depois de mim e guardarem a fé também da mesma maneira que eu guardei. Daqueles que combateram o bom combate, ó, em nome de Cristo. Mesmo que a carreira se acabe, se a fé for guardada, a coroa ela está lá, nos esperando naquele grande dia. Não é assim, não, pastor? Glória a Jesus, aleluia. Lição maravilhosa, viu? A mordomia dos bens materiais. Finens, quer dizer financeiro, né? 3.1, o cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. Desde o livro de Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto, Gênesis 13:19, para obter os bens de que necessita. Então,
a Bíblia que enfatiza também a lição que a gente necessita trabalhar, né? Tirando porventura por parte aquele caso que eu falei, que chega uma certa maturidade na nossa vida, que o Senhor ali, Ele quer que a gente sirva a Ele, né, 100% na obra, em tempo integral. Pode passar, pastor. Isso é feito de maneira constante, e procurareis viver quieto, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. 1 Tessalonicenses 4:11. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Vai falar sobre que a preguiça aqui é um pecado, né? Aí está aqui a figura, né, do homem deitado no sofá, eu acho que é comendo pipoca, de perna cruzada, enquanto a vida vai passando, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Está lá em Provérbios, capítulo 6, no versículo 6, né? O Salomão, ele observava a vida das formigas, né? E ali ele vai escrever no Provérbios 6, né? Ele vai escrever ali no provérbio ali a vida das formigas, né? Vai ter com a formiga que é preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. A formiga, ela junta durante o verão inteiro, né, pastor? Leva para dentro da toca ali, estoca o máximo de alimento para trabalhar, para quando chegar no inverno elas não perecer de fome, né? Então, da mesma forma, a Bíblia ela nos ensina. Como José do Egito, ele também nos ensina. Para quando a gente tiver no tempo bom, a gente guardar, né? Para quando vier a escassez, a gente sobreviver daquilo que a gente guardou quando a gente tinha bonança. O cristão e as riquezas, 3.2. Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza, mas os cristãos não devem recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, como bingo, rifas e loterias. Em concordância com a palavra, eu já observei aqui, pastor, que na igreja que a gente se congrega, quando a gente começa a ter a palavra, palavras entram em concordância, né? Que o evangelista Alfredo pregou sobre isso aqui, né? No final da pregação dele, ele falou aqui, ó, que o cristão ele não deve recorrer a esse tipo de coisa, né? Jogatina, jogo do tigrinho, bingo, loteria, porque está dizendo que Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Então ele não coloca a pobreza em endividade. Mas o que foi que o apóstolo Paulo observou? Ele vai escrever no livro de Timóteo que muitos cristãos, pastor, estavam ficando ricos e estavam esquecendo de Deus, estavam colocando o coração, irmão Silvio, diácono Silvio, no tesouro deles, né? Então ele vai falar aqui mais adiante sobre esse texto, né? Que ele não vai demonizar a riqueza. Abraão ali, ele foi rico, né, pastor, para a época dele. Jacó também foi rico ali para a época dele, foi enganado, enganou, depois foi enganado, depois se converteu, ficou rico, tinha vários bens. Mas ele vai falar aqui, para o cristão ele não almejar enriquecer de maneira rápida, às custas de bingo, rifa e loteria, né? Que é uma coisa que realmente não é de Deus. Porque o próprio pastor aqui ensinou que quando você deixa, né, pastor, de confiar em Deus e coloca a sua fé num bingo, numa rifa ou numa loteria, você está tirando seu coração de Deus, está tirando a sua fé de Deus e está tendo fé em outras coisas que não edificam. Pode passar, pastor. A Bíblia adverte: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então, Provérbios 28:20, ele vai falar sobre o homem que se apressa a enriquecer. A gente vai ter o Salmo de Asaf ali, se eu não me engano, né, pastor? O Salmo 73, que Asaf, ele ali como levita, ele comia do que os outros levavam para o templo ali, né? Se ele estava com vontade de comer um frango, pastor, a pessoa levava um peixe ou levava uma carne.
E ele começa a olhar para os ricos não se apertam, não tem aperto, a morte deles, eles não têm aperto, os olhos deles são inchados de gordura. Ele começa a questionar Deus, né, pastor? Aí ele vai dizer assim: até que eu entrei no teu tabernáculo e cheguei nos seus atos a verdadeira riqueza do Senhor, né? Então Asaf, ele diz que por causa disso, pastor, os pés dele quase se desviaram, os meus pés quase se desviaram quando eu fui observar a riqueza do ímpio, né? Então, quando o ser humano, principalmente o crente, começa a observar a vida do ímpio, que ele prospera e ele não prospera, aí ele começa a querer entrar isso aqui no coração dele. Ele começa a comprar jogo, ele começa a comprar rifa para poder ver se consegue enricar também. Mas aqui a própria Bíblia, ela condena aqui no livro de Provérbios: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então, por que a Bíblia diz que não ficará impune? Porque terá a justiça do Senhor na vida dele, né? A Bíblia mostra que a avareza e a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, ele já começa a observar sobre isso, que alguns cristãos começaram a prosperar, começaram a ficar ricos e começaram a esquecer de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que onde está seu tesouro, está seu coração. Você pode observar assim mesmo, até a gente que é crente, quando a gente está com dinheiro em uma margem, de uma rescisão ou de alguma coisa, você dorme pensando naquilo, né, pastor? E acorda pensando nele também, né? Eu nunca tive esse dinheiro, eu já estou com esse dinheiro lá, vai dormir pensando, vai dormir feliz, e no outro dia já acorda pensando. O próprio Senhor, e às vezes ele já fala sobre isso, que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Está aqui um homem adorando um saco de dinheiro, né? E é o que acontece no mundo de hoje, né, pastor? As pessoas adorando o dinheiro em vez de adorar Jesus, enriquecendo de maneiras ilícitas. Mas ali a palavra de Deus diz que quem prova desse tipo de coisa, ele nunca se fartará. Por isso que a gente vê aí que tem pessoas que quanto mais tem, mais quer. O maior medo do rico é ficar pobre. Por isso que ele não libera R$1 para ninguém, irmão. Ele tem medo de voltar a ficar pobre. Ele era pobre, agora ele é rico. E então ele segura ali com tanta força que ele passa a ser o Deus dele, né? Pode passar, pastor. E Jesus ensinou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer que não se consiste na abundância, a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, acautelai-vos é ter cuidado, ter cautela, né? E guardai-vos é se privar da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. Então, a nossa vida, segundo a Bíblia, biblicamente, não consiste do que a gente tem. Tem uma frase aí no mundo, Silvio, que diz que o que a gente tem no bolso é o que a gente vale. Mas é mentira, não sei se o irmão já ouviu, eu creio que já, né? O pastor também já ouviu. Se eu tenho 10 centavos no bolso, eu estou valendo 10 centavos. Eu creio que não, eu creio que se eu tenho Jesus, eu sou valioso diante dele, né? E também ratificou: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam para roubar. Mateus 6,20, depois do diálogo com o jovem rico, o Senhor Jesus enfatizou esse tipo de mensagem, que é melhor ter tesouro no céu do que ter o tesouro na terra. Pode passar, pastor. 3.3, o cristão e a contribuição para a igreja. Pode passar, pastor. Na igreja local há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e a manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através do dízimo e das ofertas voluntárias, que está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 12. Então eu creio e acredito e vejo também que a igreja, ela não tem mantedor, né? O mantedor da igreja é Jesus, usando os irmãos para manter. E eu tiro o exemplo dessa igreja, né? A igreja aqui do Renovação dos Remidos. Tenho aqui uma luz, a iluminada.
tem que pagar a água também, tem que ter garrafão d'água para beber água mineral, né? Quando os irmãos vão comprar, né, pastor, nas outras igrejas, tem que ter o dinheiro do Uber da ida e da volta, e da onde é que sai esse dinheiro? Tem que sair da contribuição. Quando uma igreja se expande para comprar o terreno lá no Siqueira, da onde é? No Siqueira não, perdão, no Maracanaú, né, pastor? Vizinho a casa do pastor Adriano. Sai aqui também das contribuições, do dízimo e das ofertas. Mas aí na internet tem muitas pessoas aí que se dizem crentes, mas creio que não são, viu, pastor? Que eles estão desmerecendo o dízimo, dizendo que não é obrigatório, que não é para dar o dízimo. Só que imaginem só, se o dízimo não entrar na casa do Senhor, como é que tem cadeira para sentar, como é que tem luz para se iluminar, como é que tem água para beber, como é que abre outras obras, como é que a igreja se expande, como é que o evangelho de Deus cresce. Porque o que movimenta aqui a terra é o dinheiro, né? O dinheiro, você tem que ter dinheiro para comprar, tem que ter dinheiro para negociar, e o dinheiro Deus providencia justamente os irmãos para poder dizimar e ofertar. Tá? Que essa contribuição deve ser feita através do dízimo e das ofertas voluntárias, que está lá em Malaquias 3:8 ao 12. Porque está aí, passasse as campanhas, né? Muitas promessas que também não são cumpridas, mas nenhum chega para ajudar, né? Nessa época só chega para poder querendo estar em cima dos púlpitos, em cima dos altares, né? Falando de uma coisa, falando de outra, é promessa disso, promessa daquilo, promete tanta coisa que eu creio que até se embaraça a si mesmo. Mas a gente vê, pessoal, eu vi ontem foi domingo, no dia da votação, crente, pastor, aceitando dinheiro para poder votar em certos candidatos, se corrompendo, né? Se corrompendo por causa de R$50. E ainda a minha esposa, que não vem muito para a igreja, ela diz, não aceito, isso aí é errado. E principalmente para vocês que são crentes, aceitando dinheiro para votar, para se corromper, vendendo voto, né? Então, isso aí está no meio aí do povo que se diz crente também, que aceita esse tipo de coisa, né? Mas se não tiver a contribuição do dízimo e das ofertas, né? A igreja não pode funcionar, mas Deus providencia. Se o crente não quiser dar, pastor, Deus usa até o de fora para poder contribuir, né? Pode passar. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas outras. Então, o que é que os fariseus faziam? Eles dizimavam, eles diziam que cumpriam a lei, mas eles se omitiam aqui, está dizendo, que era o mais importante, eles desprezavam o juízo, né? Eles não eram justos, certo? Eles não agiam com justiça. A misericórdia, eles não tinham misericórdia, eram pessoas preconceituosas. A fé também não tinha fé. O Senhor Jesus, ele dizer, ei, não é importante só dizimar não, mas você vai dizimar e vai fazer as coisas que também são importantes. Quer ter juízo, ser justo, ter misericórdia com as pessoas e também ter fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas outras. Há inúmeras necessidades da igreja que requerem a contribuição dos fiéis, né? Então aqui fala mais uma vez sobre a contribuição. É aquela questão que eu sempre falei, muitas das vezes as pessoas pedem bênção, né, pastor? E não tem coragem de dividir com a casa de Deus, né? Mas fazemos nós como Ana, né? Senhor, se tu me deres, eu vou devolver para ti, né? O primeiro filho que ela teve, ela deu para o Senhor, né, pastor? E assim o Senhor selou o acordo e ali o voto dela, ela cumpriu. Pode passar. Falta 10 minutos, eu vou correr aqui. Conclusão: somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos a nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos aos recursos que Deus nos concedeu como os verdadeiros mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo
Tudo que temos vem de quem, pessoal? Vem do Senhor. Tudo que temos vem do Senhor. Amém, pastor. Já agradeço aqui a minha oportunidade, certo, amados irmãos? Se tiver alguma coisa que ficou em dúvida, depois, se eu não souber responder, eu vou pesquisar para poder responder. Chamar aqui a secretária, a irmã Vera Xavier, né, para apresentar as classes. E aqui agradeço a minha rica oportunidade e as palmas exaltam sempre o nome do Senhor, né? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A igreja com a paz do Senhor Jesus. E Deus criou o mundo. O seu poder eterno, a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Romanos 1:20a. Muito bem, glória a Deus. A classe Soldadinhos de Cristo tem hoje 6 alunos matriculados, 2 alunos ausentes, 4 presentes e nenhum visitante. Total de assistência na classe, 4 alunos, trouxeram. Maravilha, que nós estejamos orando por essas crianças, para elas crescerem e também chamarem outras crianças para ouvir a palavra do Senhor. Classe Sol da Justiça. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Provérbios 1:8. Muito bem, parabéns. 1, 2, 3. Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Glória a Deus. Glória a Deus. A classe Jovens e Adultos tem hoje 25 alunos matriculados, 16 alunos ausentes, 9 presentes. Um visitante, que é o nosso irmão Emanuel, vai de novo ganhar a matrícula na classe, 3 vezes vindo, renova a matrícula, tá bom? Total de assistência na classe de 10 alunos. Trouxeram 9 Bíblias, a revista do quadro, e Deus abençoe todos, em nome de Jesus, amém? Deus, o céu da igreja, na gloriosa paz do Senhor, amém? Então, esse trimestre, irmãos, essa lição que nós estamos estudando, na verdade, ela é de 2019, né, o terceiro trimestre de 2019. Eu senti da parte de Deus de nós estudarmos a mordomia cristã, porque vai ter lições maravilhosas de como nós, servos do Senhor, devemos administrar aquilo que o Senhor deu a cada um de nós, amém? Vai ser muito maravilhoso, com certeza. Eu já estudei várias vezes essa lição e não me canso de estudar. A mordomia cristã, tá bom? O mordomo na casa do Senhor é um administrador, não é a mordomia do mundo, né? Presbítero Rondinelli, que é ganhar sem trabalhar, é não ter compromisso, é o contrário. Uma aula maravilhosa, parabéns ao presbítero Rondinelli pelas explicações muito bem colocadas, tá bom? Vamos agradecer, meus irmãos, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos congregar e nos reunir na sua presença. Louvamos a Ti, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, e nós podemos aprender mais de Ti, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra lida, pregada, ensinada, através da instrumentalidade do Teu Filho, Senhor, que veio aqui de boa vontade para transmitir o conhecimento que o Senhor tem dado para compartilhar conosco. Nos dê, Deus, uma noite abençoada, nos guarde no livre de todos os males, abençoe nossos irmãos que estão enfermos, peça a recuperação de todos, abençoe, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos livre de todos os males desta vida, Pai. Te agradecemos, Pai, por tua bondade para conosco, para com a humanidade. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe com sabedoria, com inteligência e graça, com poder, com fé, com amor no coração, para que nós possamos administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, meu Deus, tanto espiritual como material, que haja em nós, meu Deus, haja em nós, Pai, essa graça para te servir, em nome de Jesus Cristo, amém.